Bom dia, Umbanda, entrei errado. Agora sim, bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Dérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Chegou uma pergunta até mim nesse seguinte sentido: como eu faço para obter médiuns, filhos de santo em uma casa, em um terreiro, uma casa de Umbanda recém-criada? Se você analisar essa pergunta olhando pelo bom sentido, nós podemos conversar 3 horas sobre isso. Se olhar dizendo, por que você quer mais filhos? Isso é automático, pergunta não presta. Não, é uma pergunta muito boa. Não é, eu quero lotar minha casa. E sim, eu abri um terreiro. Como eu faço para engrandecer a Umbanda? Porque tem muita gente vindo e eu sozinho não consigo atender todo mundo. Não dá tempo. Eu tenho que terminar 3 horas da manhã, trabalho no outro dia. Eu não consigo gerenciar a minha vida, eu não consigo ter a família perto de mim, porque eu estou sempre cansado. Eu preciso de mais gente para atender mais pessoas, para a Umbanda crescer, para ela voltar a ser o que era na década de 80. Não, para ser melhor, porque se fosse bom mesmo não tinha decaído. Isso é uma pergunta muito boa, porque não traz só o questionamento. Toda pergunta não traz só o questionamento da própria pergunta, mas traz também um background, um feedback, nada a ver, um histórico para chegar até isso. Quando eu encontro perguntas nesse sentido para quem já abriu um terreiro, aí nós estamos diante de alguém que possivelmente abriu um terreiro pelos 2 motivos que 90% da Umbanda hoje tem um terreiro aberto. Ou faleceu o pai de santo e a mãe de santo, não tinha sucessor e todo mundo foi para um canto, alguém teve que tomar a iniciativa, contanto que tenha missão sacerdotal, para abrir um terreiro, ou brigou com o pai e a mãe de santo, ou os irmãos, e aí saiu e abriu um terreiro. Essas 2 formas de se abrir um terreiro, sem preparação anterior, sem ter preparação mesmo. Preparação, olha, você tem missão sacerdotal, suas entidades disseram ou foi identificado pelo guia-chefe, e você vai seguir um caminho para, em um determinado momento, chegar a abrir um terreiro. Para que esse momento chegue, né? Não adianta só, você tem missão sacerdotal, hein? Estuda, presta atenção, experimenta, faz tudo, vem aqui para fazer... Não só isso. Porque a preparação de um sacerdote não é apenas e unicamente espiritual. É de liderança, é de comando, é de conduta, é de cuidar das pessoas. Ah, mas quem tem missão sacerdotal não tem isso automaticamente? Não! Não! É preciso adquirir isso. Estudar a teoria de grupo, ou seja, por mais que tenhamos muitas ou poucas pessoas, tem alguém que já é um líder nato. Tem alguém que já está ali nas suas panelas? Tem. Panela não é ruim. Panela quer dizer, existem 3 pessoas que se afinizam mais do que essas outras 3 pessoas. E elas vão sair ali depois do terreiro, em outros dias, tem um churrasquinho em casa, um vai no aniversário do filho, da filha. Isso acontece. A gente chama de panelinha, mas são grupos que se afinizam. Como um líder, é preciso identificar que isso é saudável e também identificar que alguns grupos podem quebrar uma corrente e assim é preciso ordem, disciplina e informar para essas pessoas o que derruba, o que não derruba um terreiro. Quais são as atitudes que precisam ser consertadas e ter a humildade também de reconhecer que algumas atitudes que fazemos como dirigentes precisam ser modificadas também. Estamos em evolução, todos nós, cada um ali diante do seu cargo. Um bom filho, uma boa filha de santo se torna um bom pai, uma boa mãe de santo. Temos exceções, obviamente. Muitos filhos de santo que foram péssimos filhos se tornaram bons por quê? Identificaram que foram péssimos e ali alteraram a sua conduta, aprenderam alguma coisa com esse processo. Para obter filhos de santo, as próprias entidades levam pessoas, a partir do momento em que esse dirigente está preparado, a receber novas pessoas. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, por exemplo, foi sempre assim. Parece o Caboclo Sete Montanhas, o Caboclo Corba Coral, gasguei.
ele coloca o número de pessoas que cabe ali na área de trabalho. Tínhamos uma área pequena, não vinha mais ninguém para entrar. Abrimos um pouquinho, começou automaticamente a entrar. E é certo, parece que ele faz por metro quadrado. Parece que o Caboclo Sete Montanhas ele é engenheiro. Ele faz, eu vou calcular esse metro quadrado aqui, tem esse, chega, agora não vai. E para, trava. Se tiver mais espaço, vem mais gente. É normal. São eles que encaminham. Mas somos nós, dirigentes, sacerdotes, junto com a nossa comunidade, que chama Corrente Mediúnica, identificar as diretrizes para o ingresso. Muita gente quer entrar. Não basta dizer, você é médium. Ah, então eu posso já começar? Não. Não. É preciso um período preparatório. É preciso que você se integre às regras e diretrizes desse terreiro. Que você conheça o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que temos como doutrina, qual o caminho que seguimos até chegar à passe, consulta, abrir um novo terreiro, se tiver missão sacerdotal e assim por diante. Senão a rotatividade é muito grande. Eu sou médio, posso entrar? Ah, bacana. A pessoa entra, não conhece nenhuma regra. Quando passa a conhecer, fala, não, eu não quero fazer isso, eu não aceito isso. Para mim, não dá. Sai. Ordem, hierarquia, regras. Faz parte do bom convívio. Não é à toa que nós temos inúmeras leis. Elas não são cumpridas aqui no Brasil, em alguns países são, e são países maravilhosos. É uma questão de cultura também. E a cultura ela pode ser inserida dentro de um terreiro. A cultura daquela tradição, a cultura daquele terreiro. Que estabelece ali, junto à grande maioria, condutas a serem seguidas, sejam elas ritualísticas ou não, seja dentro ou fora do terreiro. Tendo isso estabelecido, passando por este processo, não há o que se preocupar com a entrada ou não de filhos de santo. Dentro da Umbanda, eu repito, não há necessidade de se preocupar em obter ou não filhos de santo. Isso são as entidades que conduzem. É automático. Fica tranquilo. Tenha extrema calma. Os médiuns serão enviados a partir do momento que a espiritualidade determinar que esta pessoa, este sacerdote, essa sacerdotisa é capaz de cuidar dessas pessoas. Não dá para mandar 30 pessoas para alguém que não consegue cuidar de 2. Vira um caos. Lá na frente, essas pessoas que estão dentro do caos saem da Umbanda e nunca mais voltam. Como uma moça, me sinto muito tiozão falando moça. Eu sou tiozão, né? 38. Uma moça, ela, olha, eu saí da Umbanda. Não dá mais para mim. Eu passei por 2 terreiros e a única coisa que os pais de santo queriam era sair comigo. Só isso. Então as entidades faziam gracinha. Quando ia fazer algo no terreiro, uma limpeza, alguma coisa, ficava com gracinha, insinuações. Sou casada, não gosto, não quero, não dá. E para mim a Umbanda não serve. As experiências que eu tive foram assim. Desculpa, eu sei que não é toda a Umbanda, mas a Umbanda que eu encontrei aqui na minha região só tem isso. Pessoas completamente despreparadas, tocando o terreiro, recebendo pessoas sem o devido preparo ético. Cara, tem o mais absurdo do que flertar com os filhos de santo, com filhas de santo. O amor nós encontramos em inúmeros locais. Como também a sacanagem. Um sacerdote precisa ensinar as pessoas também através do exemplo, e isso não dá, não faz sentido. É filha de santo, é filho de santo, acabou. Esquece. Dentro da Umbanda, não. Existem outras religiões em que se permite, não há problema algum. Dentro da Umbanda acontece isso, as pessoas saem e começam a dizer que a Umbanda não presta,
Quem não presta são esses sacerdotes, que já não prestavam antes de serem sacerdotes. E a espiritualidade, como é que fica? Outro assunto, outra questão. Para obter filhos de santo, basta que o sacerdote, a sacerdotisa esteja preparada ou preparado para receber filhos de santo. E isso vem antes de abrir, através da tradição que se tem, através da conduta. A minha tradição, por exemplo, tem graus. A partir do grau cabeça de Morubixaba, se tem missão sacerdotal, é encaminhado a abrir. A gente quase que toma um pé na bunda em um determinado momento e fala: amigão, filho, vai abrir ou não vai? A Umbanda precisa crescer, você tem a missão sacerdotal, chegou no grau certo, eu te ensinei, te preparei, entreguei todos os instrumentos para fazer novos filhos de santo. Precisamos cortar esse cordão umbilical. Porque só a partir desse próximo ato, dessa próxima fase, você vai evoluir mais. Os degraus aqui como filho já se encerraram. Você precisa agora como pai, que é uma outra jornada completamente diferente. Deu 11 minutos já, YouTube é isso, não aguenta mais do que esses minutinhos. Um grande abraço, espero ter. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe e comente. Clica no sininho, clique em gostei, não esquece. Compartilha lá no teu Facebook para que a Umbanda cresça. Faça do canal Adério de Simões a sua luta permanente em busca do conhecimento. Não desista, como diz sempre o meu pai, como ele sempre me disse. Estuda para ser alguém na vida e não é porque a Umbanda em um determinado momento disse que não era para estudar que você precisa aceitar isso. Meu pai sempre dizia, e eu vou manter isso dentro da Umbanda, sempre, em todos os locais, em todos os lugares que eu viver, que eu me inteirar, que eu for ali realmente praticar. Estuda para ser alguém na vida, estuda a Umbanda para ser alguém dentro da espiritualidade, estuda. Existem diversas formas para estudar, não precisa ser curso. Curso não é obrigatório, mas tem livro, tem entidade, tem experiência. Estudar é refletir, são reflexões. Você viu algo, você para e fica pensando sobre esse algo, tentando encontrar ali os fundamentos desse algo. Depois você pergunta. Hoje, por exemplo, já entrei em outro assunto. Nossa, bem-vindo ao Adério de Simões. Hoje, por exemplo, você tem um Netflix que é viciante, né? A série está inteira. Não tem mais aquela série, aquele capítulo que você para de assistir, acaba com aquela vontade de ver o próximo, porque deu ali o gancho para o próximo episódio, e você fica refletindo durante a semana sobre aquilo que aconteceu, os personagens, a profundidade daquilo, quando existe, obviamente. E assim por diante. Hoje, não, todo mundo quer, me dá tudo, me dá tudo aí. O que é? É como se fosse um assalto cultural, como se fosse um assalto de estudo, um assalto do ensino. É como se perder o Playboy, passa todos os fundamentos que você tem agora. Não vai compreender, não adianta, não dá. Eu tentei fazer isso em uma das primeiras turmas de teologia, me aprofundar nisso, prestar fundamento. É o momento que a pessoa levantou a mão e fala: eu queria saber como é que eu acendo vela, eu não estou acompanhando. Por que a vela branca? Eu estava falando sobre coisas, tinha bem adiante, passo atrás, entregar o conteúdo quando a pessoa consegue receber aquele conteúdo e devagar. Demora anos, ninguém quer esperar esses anos. E por isso, quando se abre um novo terreiro, sem essa tradição, não precisa ser 20 anos, tá? 7, é bom, tá ótimo. Você consegue abrir e manter isso. Quantos terreiros não fecharam porque o pai de santo chegou e falou: não vale mais a pena, não. Eu falei: como assim não vale mais a pena? Por que tem que valer a pena? Eu não estou entendendo. Aí depois, ou retornam, ou vão para outra religião, ou nunca mais fazem nada, vira ateu. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.